E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui na nossa videoaula de número 8. Nesta videoaula, pessoal, nós vamos executar apenas exercícios. Não terá teoria, mas dentro desses exercícios, nós vamos aprender algumas macetes e algumas ferramentas que serão muito importantes quando formos resolver exercícios de Enem, de vestibular. Então, observa comigo aqui para nós entendermos um pouco mais de trigonometria na circunferência. Então, pessoal, aqui nós temos o exercício número 1, simplifique. Esse exercício ele está muito voltado para as razões trigonométricas. Observe, ó, eu tenho aqui tangente de x mais cotangente de x sobre cossecante de x. Ou seja, x representa o mesmo ângulo. Agora, como eu vou simplificar isso aqui? O exercício pede para mim simplificar. Então, vamos lá, ó. Primeiro passo é nós encontrarmos os correspondentes das tangente, cotangente e cossecante em seno e cosseno. Eu sempre costumo transformar para seno e cosseno, que é mais fácil para você visualizar a propriedade de cada um. Ou seja, ó, tangente não é seno de x. Tangente de x não vai ser seno de x sobre cosseno de x? Tudo bem? Mas a cotangente não é o inverso, ou seja, cosseno de x sobre seno de x. Pessoal, se você tem dúvida nisso ainda, volta lá na videoaula de tangente e cotangente, que vai ser bem esclarecedor para vocês. Agora, eu peguei esse traço, coloquei aqui. A cossecante, na aula passada, nós vimos que era o inverso de quem? Exatamente, do seno. Então, ó, observe que eu coloquei tudo em seno, cosseno, seno e cosseno. Agora eu consigo simplificar. O segundo passo a se fazer aqui, pessoal, é tirar um mínimo múltiplo comum nessa parte superior. Aí você pode me perguntar, mas professor, como nós vamos tirar um mínimo múltiplo comum? Muito simples, ó. O mínimo múltiplo comum entre cosseno e seno é cosseno vezes seno. Então, ó, eu tenho aqui cosseno de x vezes seno de x. É o mínimo dos dois. É um valor que representa os dois. Perfeito? Sendo assim, pessoal, ó, em cima aqui, eu vou fazer que é a mesma propriedade como se fosse com números. Ó, cosseno de x vezes seno de x, dividido por cosseno de x, sobra o quê? Seno de x. Seno vezes seno, tenho seno de x ao quadrado, mais esse sinal aqui, né? Agora, fazendo o mesmo com seno, ó, pegando o meu denominador e dividindo, vai sobrar para mim quem? Cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno de x ao quadrado. Observe, pessoal, o que foi feito aqui. Tirei o mínimo múltiplo comum, peguei o meu denominador, voltei dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Cheguei nesse resultado. Aqui, ó, eu vou copiar a minha parte de baixo. Continuando minha simplificação, você pode falar, professor, você pediu para simplificar, mas está ficando mais difícil. Mas perceba que vai melhorar agora. Ó, primeiro passo. Relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual ao quê? Exatamente, igual a 1. Sendo assim, ó, eu tenho aqui que 1, posso tirar isso tudo que está lá em cima, no lugar disso, colocar 1 cosseno de x vezes seno de x. Continuando aqui, ó, lembrando da parte inferior, né? Eu tinha aqui que era 1 sobre seno de x. Observe comigo que eu tenho aqui divisão de frações. Divisão de frações, basta eu conservar o primeiro. Quem é o meu primeiro termo? 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. E multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso de 1 sobre seno é seno de x. Tudo bem? Se você quiser colocar esse 1 aqui, até pode, mas não se faz necessário. Aqui, ó, você pode cortar seno com seno, pois é uma multiplicação. Efetuando aqui, ó, 1 vezes 1, 1,
cosseno vezes 1, cosseno de x. Ou seja, 1 sobre o cosseno é igual ao quê? Secante de x. Ou seja, o inverso do cosseno é a secante. Simplificamos o nosso exercício conforme pedido. Perceba, pessoal, que aquelas relações que nós aprendemos nas aulas anteriores foram fundamentais aqui para a gente estar chegando no nosso resultado. Então, provavelmente, se fosse uma prova de marcar, ou um vestibular onde você deveria marcar alguma alternativa, te daria essa alternativa aqui, ó, secante de x. É a forma simplificada, possui o mesmo valor. Se você colocar qualquer que seja x, seja 90, calcular tangente de 90 mais cotangente de 90 sobre cossecante de 90, seria a mesma coisa que secante de 90. Não mudamos aqui em momento algum o valor da nossa expressão. Basicamente, simplificamos os valores contidos. Letra B, pessoal. Observe que a letra B, ela tem um conceito bem interessante. Ó. Eu tenho aqui cosseno de π menos x e seno de π mais x. Espera aí. Como que eu vou saber cosseno de π mais x ou menos x se eu não sei quem é x? Pessoal, isso aqui é uma pegadinha. Eu não digo uma pegadinha, mas assim, você precisa de uma ferramenta fundamental para encontrar esse exercício aqui, ó. Olha comigo. Para você resolver isso aqui, o primeiro passo você tem que entender o que o π representa. Eu vou desenhar o ciclo aqui e você vai entender melhor. Pessoal, observe o ciclo. Fazendo aqui as nossas... determinando meus quadrantes, eu tenho o seguinte, ó. Calcule comigo aqui, suponhamos que π seja o ângulo de 45 graus. Tudo bem? Então, ó, suponhamos que x é igual a 45. Então, 45 graus se localizaria aqui. Perfeito? Até então, todo mundo entendeu? Tranquilo? Está aqui. Se eu subtrair π de 45, ou seja, eu voltar... Lembra que subtração a gente faz para aqui, ó? Eu voltar menos π. Π não é meia volta? Não é um ângulo raso? Ó, se eu fizer menos π, eu vou voltar e encontrar o... Vou formar um ângulo raso aqui, ó. Ou seja, eu vou projetar onde eu estava no meu primeiro quadrante, eu estou indo para o meu terceiro quadrante. Você observou isso? Ó, eu saí do meu primeiro, como eu adicionei menos π, ó, eu fiz um ângulo raso. Vim para o meu terceiro quadrante. Então, ó, a mesma coisa acontece se eu somar π. Ó, 45 menos π, eu vim para aqui. Mas se eu somar mais π em 45, ó, eu vou fazer um ângulo raso do lado positivo. Ou seja, eu vou chegar sempre na projeção ou no simétrico do meu quadrante no quadrante oposto. Tudo bem? Agora, pessoal, o mais importante disso tudo é só a gente descobrir a relação de sinais entre esses quadrantes. Ó, no cosseno, vamos lá, cosseno com sono, menos, menos, mais, mais. Tudo bem? Esse não é o jogo de sinais do cosseno. Aí, ó, eu estava num quadrante positivo e fui para um negativo. Aí você pode me perguntar, professor, mas como que você sabe que x estava no primeiro quadrante? Na verdade, x ele pode ser qualquer um dos ângulos. Mas sempre que eu adicionar 180, ele vai fazer o reverso. Se ele estivesse aqui, ó, ele viria para cá. Se ele estivesse aqui, ele voltaria para o segundo quadrante. Ele sempre vai trabalhar com simetria pela origem. Vocês lembram lá nas regrinhas de simetria? Sempre será o simétrico da origem. E observe que sempre o simétrico da origem de qualquer um aqui, sempre o sinal será ao contrário. Ó, de menos foi para mais, de mais foi para menos, de menos para mais, de mais para menos. Ou seja,
o resultado desta operação será o contrário. O valor será o contrário. Então, nós temos aqui, ó, que cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. O valor é o contrário. Se aqui for negativo, com menos ele vai ser positivo. Se ele for positivo, com menos ele vai se tornar negativo. Bacana, pessoal? A mesma coisa acontece aqui, ó. Como é π mais x, então, como sabemos também que o seno ele trabalha da mesma forma, ó. Seno, ele vai trabalhar da mesma forma. O simétrico pela origem sempre terá sinal diferente. Para tanto, eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, que será menos seno de x. Agora, lembrando das relações, cosseno sobre seno, agora que meu ângulo é o mesmo, né, que antes era diferente, ou pelo menos parecia ser diferente, né, pois quando fizemos o cálculo se tratava do mesmo ângulo. Então, ó, menos cosseno de x sobre menos seno de x, cosseno sobre seno é cotangente. Cotangente de x. Menos com menos é mais, ou seja, isso tudo aqui resulta apenas em cotangente de x. Tranquilo, pessoal? Mais uma ferramenta aí, ó, fundamental na resolução de exercícios. Agora, exercício de número 2. O exercício de número 2 fala o seguinte, ó. Sabendo que alfa pertence ao segundo quadrante e seno de alfa é igual a 2/3, determine as demais razões trigonométricas. Ô, professor, demais razões, quais essas? Observe comigo, você tem o seno. Quais são as demais? Ele quer saber quem vai ser o cosseno de alfa. Ele quer saber quem vai ser a tangente de alfa. Ele quer saber quem vai ser a cotangente de alfa. Ele também quer saber quem vai ser a cossecante. E ele quer saber também quem vai ser a secante de alfa. Olha para você ver quantas razões trigonométricas nós aprendemos. Então, para resolver isso, pessoal, o primeiro passo de todos é nós começarmos do princípio de onde nós temos mais seguranças. Ó, eu tenho que seno de alfa é igual a 2/3. Vamos descobrir o cosseno, que é o mais simples? Ó, para mim descobrir cosseno, eu vou usar a regra ou a relação fundamental. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Lembrando, pessoal, que essa relação fundamental ela é oriunda do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Aqui, ó, eu sei que seno de alfa é igual a 2/3. Mais, ao quadrado, né? Cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. Dando continuidade aqui, ó, elevando isso aqui ao quadrado, 2 ao quadrado são 4, 3 ao quadrado são 9, mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. Tudo bem até aqui, pessoal? Dando continuidade, ó, eu vou deixar o cosseno sozinho aqui ao quadrado. E vou jogar do outro lado o 4/9 com carga negativa. Pessoal, observe comigo que aqui nós temos uma subtração de frações. Para resolver, basta eu tirar o mínimo, né? Vou dar um zoom aqui, ó, para quem não lembra como resolve. Lembrando que aqui eu tenho umzinho. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Ou seja, né, pessoal, o mínimo entre 9 e 1 é 9. 9 dividido por 9, 1. Vezes 4, 4. Ou seja, a minha operação aqui, ó, resultará em 5/9. Continuando, então eu tenho que cosseno ao quadrado é igual a 5/9, né? O resultado da minha operação.
Sendo assim, deixando o cosseno de alfa sozinho aqui, vai ser igual a raiz de 5 nonos. Em outras palavras, posso dizer para vocês que o meu cosseno de alfa será mais ou menos raiz de 5, porque não tem como eu operar, 3. Lembrando que eu falo mais ou menos porque a raiz de 9 pode ser determinada por mais 3 ou por menos 3. Só que, perceba que o meu exercício me dá uma restrição. Ele fala que alfa ele tem que pertencer ao segundo quadrante. Então, ó, o meu cosseno ele poderia ser mais ou menos. Mas como ele tem que pertencer ao segundo quadrante, vamos lembrar da regrinha aqui, ó, do cosseno. Tá vendo, pessoal, que em todos os exercícios nós precisamos desse jogo de sinal? Eu tenho aqui, ó, menos e menos, mais e mais. É o jogo de sinais do cosseno. No segundo quadrante, o meu cosseno é negativo. Tudo bem? O primeiro ele é positivo, no segundo ele é negativo. Ou seja, nós esquecemos o mais. O cosseno do ângulo alfa, ele tem que ser menos raiz de 5 sobre 3. Tudo bem? Observa aqui, pessoal, ó, que isso tudo que determina o jogo de sinais. E alfa, o exercício nos dá que ele pertence ao segundo quadrante. Então, ó, de todas as nossas razões, nós já temos um resultado. E cá entre nós, é o resultado mais difícil. Os outros agora serão mais fáceis de achar. Vamos para a tangente? Ó, eu sei que a tangente de alfa será igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa. Seno de alfa, o exercício me deu que é 2/3. E o cosseno de alfa eu acabei de encontrar que é raiz de 5 menos raiz de 5 sobre 3. Como eu tenho aqui uma operação de fração, divisão de frações, eu posso dar continuidade aqui conservando o primeiro, 2/3, e multiplicando pelo inverso do segundo. Tudo bem? Ó? Continuando aqui, eu posso simplificar 3 e 3. Eu tenho que a minha resposta é 2 raiz de 5. Lembrando o sinal aqui mais e menos, negativo. Sabendo que a minha tangente de alfa representa menos 2 raiz de 5, e sabendo também que eu não posso manter essa raiz quadrada como denominador, eu vou multiplicar por raiz de 5 ambos as laterais aqui e encontrar o valor. Ó, eu tenho que é menos 2 raiz de 5 sobre 5. Agora, o nosso valor racionalizado, eu tenho aqui a minha resposta da minha tangente. Beleza, pessoal? Entendeu de onde surgiu esses números? Sempre da relação notável aqui, ó, seno sobre cosseno. Então, tenho que o meu segundo valor desconhecido, que era tangente, é menos 2 raiz de 5 sobre 5. Continuando, pessoal, eu também tenho que calcular agora a cotangente. Então, calculei minha tangente aqui. Agora eu vou calcular a minha cotangente. A cotangente é o inverso da tangente, não é mesmo? Você pode calcular de dois modos. Você pode calcular o cosseno sobre o seno, fazer a operação, ou você pode calcular o inverso da tangente. Eu vou calcular o inverso da tangente aqui, ó. Eu não sei que a tangente é igual, que eu tenho 1, minha tangente possui esse valor, basta eu inverter. Como são frações, eu conservo o meu primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Ó. Fazendo esta operação, eu encontro 5, 2 raiz de 5. Lembrando que o meu valor é negativo. Só que aqui eu vou precisar fazer o mesmo procedimento de racionalização. Ou seja, eu vou ter que tirar a raiz quadrada do meu denominador. Eu tenho que a cotangente de alfa, então,
trazendo para cá, é igual a menos 5, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5. Aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, ó, fazendo a operação, em cima eu tenho 5 raiz de 5, embaixo eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 5, 10, ó, 5 vezes 2, 10. Podendo simplificar aqui, ó, eu tenho raiz de 5 sobre 2. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, ó, eu tenho que minha cotangente é raiz de 5 sobre 2. Continuando, ainda tenho que calcular a minha cossecante. Pessoal, cortou um pouco no vídeo aqui, ó, mas explicando novamente, ó, a minha cotangente é 5 sobre 2 raiz de 5. Racionalizei, né? Assim que eu racionalizei, ó, eu encontrei o meu resultado. Tudo bem? Subindo um pouco mais no vídeo aqui, eu tenho o seguinte, ó. Tenho que calcular ainda minha cossecante e minha secante. A cossecante de alfa será o quê? O inverso do meu seno. Então, será 1 sobre seno de alfa. Ou seja, será 1 sobre... Seno não é 2/3? Ó, 1 sobre 2/3. Tranquilo? Sendo assim, multiplicando pelo inverso, eu tenho que será 1 vezes 3/2, ou seja, 3/2. Então, a cossecante, sendo o inverso do seno, basta eu inverter. Observa, era 2/3, eu basicamente só inverti, virou 3/2. E a minha secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa. Ou seja, ó, em outras palavras, eu posso dizer que vai ser 1 cosseno de alfa, nós já calculamos que é menos raiz de 5 sobre 3. Multiplicando pelo inverso aqui, ó, eu tenho que é 3 raiz de 5, forma negativa. Dando sequência, eu cheguei no resultado menos 3 raiz de 5. Como o 5 está na base, está como denominador, tenho que racionalizar também. Quanta racionalização, hein? Sendo assim, menos 3 raiz de 5 sobre 5 é o resultado da minha secante. Observe, pessoal, que esse exercício aqui, ó, ele abordou todos os conteúdos que nós já vimos aqui de razões trigonométricas. Nele, nós tivemos que usar uma série de ferramentas para dar origem ao nosso resultado. Ó, sendo assim, ó, voltando aqui a nossa folha, temos que apenas com seno, o valor do seno deste ângulo alfa, eu consegui encontrar o meu cosseno, a minha tangente, a minha cotangente, a minha cossecante e a secante. Basicamente, usando os exercícios e ferramentas que vimos até aqui. Tudo bem? Pessoal, exercício de número 3. Observe comigo. Sabendo que, faltou um quezinho aqui, ó. Sabendo que tangente de alfa é igual a 2m mais 1 sobre 3 e que cotangente de alfa é igual a 3/4, calcule o valor de m. Beleza. Aqui, pessoal, quero ensinar uma propriedade muito importante para vocês quando você for trabalhar com tangente e cotangente. Ó, eu tenho a tangente de alfa e também me deu o valor da cotangente de alfa. Perfeito? Observe que a tangente e que a cotangente ela possui valor inverso da tangente. Não é isso? Então, ó, a tangente era mesmo, e a cotangente é 1 sobre tangente. Observe se você multiplicar ambos. Como eles são inversos, se você multiplicar tangente de alfa
pela cotangente, você pode simplificar tangente com tangente e tem 1. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a tangente de alfa, ou seja, de qualquer número, vezes a cotangente deste mesmo ângulo é igual a 1. Propriedade bacana, né, pessoal? Pode ser muito importante quando a gente começar a resolver mais exercícios envolvendo isso. Lembrando que essa propriedade ela é válida para todos os valores, as razões que possuem, que são inversas uma da outra. Ou seja, se eu multiplicar a secante pelo cosseno, eu vou ter o mesmo resultado. Observa comigo, ó. Cosseno de alfa vezes secante de alfa. Secante de alfa não é 1 sobre cosseno, então temos aqui cosseno de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa. Podemos simplificar, igual a 1. A mesma coisa ocorrerá com a cossecante e o seno. Então, pessoal, partindo dessa ferramenta fundamental aqui, ó, eu tenho que, partindo disso, que a tangente de alfa é igual a cotangente multiplicado pela cotangente de alfa é igual a 1, eu resolvo facilmente esse exercício, ó. Minha tangente de alfa não é 2m mais 1 sobre 3. Se eu multiplicar este valor com a cotangente, que é 3/4, eu tenho um valor de 1. Aqui, ó, eu posso simplificar e simplificar. Multiplicando, eu tenho 2m mais 1 sobre 4 igual a 1. Vou passar o 4 dividindo, multiplicando, perdão, ele está dividindo, ele multiplicando 4 vezes 1, 4. Tenho aqui que 2m é igual a 4 menos 1, né? Passei para o outro lado com o sinal contrário. M é igual a 3 sobre 2. Encontrei o meu valor de M, basicamente, pessoal, só com a relação que nós determinamos aqui para este exercício. Tudo bem? Pessoal, então vou encerrar a nossa videoaula por aqui. Espero que esses 3 exercícios sirvam para elucidar um pouco mais a matéria, para esclarecer e deixar vocês mais confortáveis para resolver exercícios como esse. Qualquer dúvida e sugestão ou comentário que tiverem, fique à vontade e está me perguntando aí. Estou inteiramente à disposição. Tudo bem? Grande abraço e até mais.